Eu fui professora de música há 32 anos. Eu comecei a empreender com 15 anos. Os seus sonhos, eles sempre estarão do outro lado do medo. Você vai precisar romper essa barreira. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, eu não vou dizer que são todas, né? Elas querem que você dê certo, mas... Nunca melhores que ela. Nunca melhores que ela. Muitas vezes o resultado que você não tem está num livro que você nunca leu. Nunca leu. E é o que aconteceu com a Mércia, até os 42 anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ir, um podcast que une fé, empreendedorismo e transformação. Aqui são seus hosts, Patrícia e Taylor. Nós estamos muito felizes hoje, né, Taylor? Mas muito felizes, Porque, Patrícia. primeiro, que o assunto é sensacional. Então, já cola aqui nesse podcast, porque você tem que assistir até o final. E se eu te pudesse dar uma dica, caneta e papel na mão, viu, meu filho? Anota, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com muitos insights. E quem é a nossa convidada, Taylor? Patrícia, ela é mais uma convidada, né? Ela faz parte da família, né? Mardegan. É a nossa Ela amiga. que não sabe ainda. Ela que não sabe ainda, é a nossa amiga querida Mércia Menezes. Mércia, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Mas que alegria! E ainda eu venho para o podcast e agora eu entro para a família Mardegan. Pois é, a gente nem avisou. Não avisou. Que alegria, que alegria. Tenho certeza que a gente vai não só impactar quem está assistindo, mas vai ser um momento de crescimento, mais uma vez, para mim, para vocês. E é o que acontece quando a gente está junto. Com É certeza. verdade. Patrícia, conta um pouquinho da trajetória dela, quem é, quais são os cursos. Conta um pouco, minha Não, filha. o que eu vou contar para eles é assim, que se você está aqui buscando tomar uma decisão em relação ao que fazer, para onde ir, que direção você deve seguir, se você realmente deve fazer essa escolha que você está aí perturbado, angustiado, aqui hoje é o lugar para você ter uma direção. Essa é a palavra que eu penso que vai nortear o nosso podcast. Porque aqui na minha frente está alguém que foi protagonista da sua própria história. No momento em que poderia entregar os pontos, decidiu inverter toda a situação e hoje tem uma história sensacional para contar. E eu vou deixar com que ela conte como é que foi essa história, Mércia, como tudo começou. Na realidade, eu fui professora de música há 32 anos. Eu comecei a empreender com 15 anos. E nem sabia que isso era um empreendedorismo. Eu me achei ousada, achei que eu já tinha essa capacidade. Comecei a dar aula de música, porque eu comecei a estudar piano com 8 anos. Então, fez parte da educação mesmo, num ambiente escasso. Mas ali teve o agir dos meus pais e entenderam assim, a música vai fazer com que os filhos permaneçam na igreja. Olha só, Olha que interessante, legal, né? E mesmo sem a condição financeira, eu tive a oportunidade. Então, comecei a fazer piano com 8 anos, me formei com 19 anos, mas com 15 anos foi quando eu ganhei meu primeiro piano, depois eu comprei outros, né? E nesse momento eu falo que foi um forte impacto emocional que ficou gravado. E eu lembro como se fosse hoje, 12 de junho de 1992. Era uma sexta-feira e eu cheguei da escola, eu estava no segundo ano do segundo grau na época, e cheguei para o almoço, ficaram me olhando, e eu falei, o que aconteceu? Eu falei, vai na sala. Cheguei na sala, ali estava o meu piano. Nossa. Uau, que demais. E veio com o selinho ali da UETA, né? E novinho, e eu nunca imaginei que eu fosse ganhar um piano pelas condições financeiras da família. Mas, um período, meu pai, ele se aventurou a entrar na política. E ele se tornou vereador da cidade de Maringá. Olha aí. E esses 4 anos, eu falo que a minha referência ali, né, uma inteligência sem igual. E meu pai, como, né, um apreciador da política, muito estudioso, ele entrou e ele foi eleito. Então, esses 4 anos foram 4 anos assim, de mudanças. E foi onde meu pai pôde comprar, então, o piano. E ali eu chorei, eu lembro que eu ajoelhei e falei, gente, eu tenho um piano, é como ganhar um carro, né? E então, quando passou a euforia, e meu pai disse, ok, então agora pode pôr uma plaquinha no portão e começar a dar aula. Uau! Pois que legal. Então, ali foi o primeiro empurrão, né? Então, isso era junho. Aí fui preparar a plaquinha, coloquei a plaquinha no portão. E, pasmem, final de 92, eu também comecei, então, a dar aula no conservatório que eu estudava. E aí pedi trabalho lá também.
E hoje eu entendo, né? Mas ali naquele momento, meu pai falou assim, olha, então a partir de agora você vai pagar os seus estudos. Até aqui nós pagamos. Falei, opa, não era barato. Então eu pedi trabalho no conservatório. Trabalhava lá segunda e quarta à tarde. Eu entrava 1h30, saía do colégio e eu ia direto para lá, levava minha roupa na mochilinha. E aí trabalhava até 8 da noite, segunda e quarta. Terça e quinta comecei a dar aula em casa. E sexta à tarde eu ainda fazia piano, porque eu ainda estava no 7º ano de piano. Então, piano são 11 anos. Quase terminando. Isso, é que daí faltava. Faltava 5 anos. Não. São 11 anos, porque a gente conta primeiro pré, segundo pré. Aí depois do 1º ao 9º. Então, eu estava no 7º, faltava 8º e 9º. Ah, entendi. Então, final de 1992, eu tinha 31 alunos no conservatório e 32 em casa. Senhor. Trabalhava até 9h30 da noite, de terça e quinta. E quantos anos? 15 anos 15 eu tinha. anos. Olha que interessante. 15 anos. Então, ali eu entendi que o ensinar e o instruir eram meus dons e talentos. Eu amava, eu fazia com amor, com paixão. E ali foi um crescimento. Na verdade, chegou 2 anos depois, eu já contratei professor para dar aula na casa dos meus pais. Aí eu contratei 2 professoras, porque eu sozinha já não conseguia. Então, escalou. Já escalei. Eu sempre carreguei comigo assim, sabe? Não tem opção. Será que vai dar certo? A minha frase é: eu faço dar certo. E tudo que eu peguei para fazer até hoje, a minha frase é: eu faço dar certo. Entende? Então, assim, é a mesma coisa quando fala assim: eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, você tem que fazer dinheiro. Tá, e então, quantos anos você ficou, você montou a escola? Sim. Quantos anos como professora e empresária na área musical? Fiquei foi de 92 até 2019. Eu abri a escola com 22 anos, isso foi em 1998. Me casei ainda nesse período, então eu já namorava. Como professora particular, eu lembro que eu fiz toda a decoração do jeito que eu queria, porque eu já tinha o meu dinheiro, que eu já ganhava muito bem. Então, podia ajudar muito. Eu lembro que eu coloquei flor até na rua. Esbanjou. Esbanjei. E me casei com 19 anos. Com 22 anos, eu abri a escola. Aí, 2 de fevereiro de 1998, minha primeira empresa. E fiz dar certo. Tão certo que a minha escola não fechou, eu entreguei. Né? Então, foi 2018. Então, me diga uma coisa, o que levou você a fazer essa transição de carreira aos 42 anos? Essa menina aqui do meu lado, na minha frente, aliás, né? Ela fez simplesmente uma transição de carreira. Conta pra gente, como foi isso, Mércia? Pois é. Então, em 2018, eu comecei a sentir um incômodo. Eu falei, gente, está faltando alguma coisa. E mesmo amando dar aula, eu ficava muito doente. Era um alto nível de estresse. E eu passei por várias consequências assim, físicas que eu não entendia. E eu falava, gente, mas eu amo meu trabalho, porque eu sempre estou doente? E eu sentia que faltava algo. E olha só, vou falar uma coisa para vocês, talvez a gente já tenha até falado sobre isso. É como se eu ouvisse uma voz, assim. Eu sempre, além do meu trabalho, eu tive muitos cargos na igreja relacionados à música. Mas eu falo que quando chegar nos 40 anos, o reloginho biológico do propósito começa a incomodar. Tipo, por que eu estou nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? E olha só o que eu vou falar para vocês. Eu ouvi, como, né, de verdade, muito, muito nítido, assim. Se no céu não entra coroa sem estrelas, quantas pessoas você já levou para Cristo através do seu trabalho? Eu comecei a me incomodar pelos eventos que eu fazia, né? As músicas, o contexto, coisas que eu nunca tinha me atentado. E aí foi o primeiro incômodo. E eu falei, o que é que Deus quer de mim? E eu já estava há algum tempo pesquisando, observando pessoas que mentoravam, e entrava em contato, o que você está fazendo? Isso já começou em 2016, um despertar, tá? Só que em 2018 que eu tive a coragem de dar o passo. E aí eu já vinha pesquisando. Aí uma pessoa fala, eu fiz esse curso. E daí já fazendo consultoria empresarial, eu falei, mas acho que é isso que eu quero. Então foi esse despertar. Seja, esse vínculo com o ensino, né? Esse vínculo com o fato de conduzir pessoas, né?
mesmo estando na música, você entendeu que não bastava só aquilo, né? Algo além daquilo já estava sendo formado ali. E talvez eu fiquei pensando na sua fala que seu próprio pai já tinha visto em você, né? Sim. Algo que nem ele entendia o que era, mas que ele, sem querer ou querendo, instigou, apoiou e fez com que... Então, eu digo para você que é pai e mãe. Aqui, nós já contamos algumas histórias aqui nesse podcast sobre o fato de que, às vezes, a gente, como pais, a gente precisa olhar para os nossos filhos como se, de fato, a gente precisasse ensiná-los a serem, de certa forma, autônomos, né? Então, hoje, às vezes, quando eu pergunto, Mércia, para a Lorena ou para a Lara, eu digo assim, em que lugar você gostaria de trabalhar? E elas me dizem, eu não gostaria de trabalhar para alguém, eu gostaria de ter um negócio onde eu pudesse fazer algo. Então, talvez seja por ver, por influência e tudo mais, mas, de certo modo, quando elas nos pedem alguma coisa, eu pergunto, o que é que você vai vender? Como que você vai fazer esse dinheiro? Como que você vai levantar esse recurso, né? Como você vai levantar esse recurso? E eu abri aqui para o pessoal que teve um dia que ela pediu um tablet. E eu falei, quanto custa o tablet? Ela falou, eu falei assim, olha, eu estou precisando de alguém para fazer diárias lá na Ipromove. E você também pode vender, vamos levantar esse dinheiro. Então, ela fez 14 diárias lá na Ipromove. Ela vendeu os livros do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano. Só aí já levantou 50% do valor. Eu falei assim, olha, veja outras coisas que você não usa para vender. Enfim, um belo dia ela chegou no teiro e falou, pai, eu já consegui o dinheiro, a gente pode ir lá comprar o tablet. Então, eu fico pensando, talvez alguém possa olhar para isso e pensar, nossa, mas vocês têm como comprar um tablet, não é verdade? Mas, em contrapartida, aquilo abriu na cabeça dela uma chavezinha dizendo, olha, tudo que você deseja, tudo que você procura ter, você pode, por si mesma, encontrar formas de alcançar. De alcançar. Né? Então, eu digo, talvez você está aí no sofá, sem sentir assim que precisa de alguma coisa, como nós também já estivemos dia, né, Taylor? Sem dúvida. Às vezes você está lá e para você fugir da sua realidade, você acaba buscando ali a TV, a série, ou coisas que te afastam, né, daquilo que você foi formado. Deus nos deu a capacidade já dentro do útero da nossa mãe de ter dons e talentos para que fossem empregados na sua causa. Então, mesmo que alguém não saiba, Mércia, eu acredito que Deus cria a todos nós com o propósito de adorá-lo de alguma forma. Exato. A nossa vida precisa tocar outras vidas. Então, você já parou para pensar no que hoje você poderia estar fazendo com o seu tempo, com os seus talentos, ao invés de estar aí, talvez fugindo da sua realidade? Deixe com que ela te encontre, te alcance. E quem sabe daqui a pouco, você está aqui com a gente fazendo podcast também. Sim. Vamos combinar isso. E eu falo, né, a importância de a gente notar a habilidade dos nossos filhos. Então, eu lembro que enquanto os meus amigos estavam desesperados para escolher o curso, qual vestibular ia prestar, eu já tinha um faturamento alto. Olha, no segundo ano do segundo grau, eu já tinha 60 alunos. Então, a importância, porque quando você tem essa percepção, então tem muitos cursos, né, à parte. Eu falo assim, eu já tenho uma profissão à parte. Então, meu filho, com 14 anos, eu falo, filho, você já tem 3 profissões à parte. Né? Qual a habilidade que nós notamos nele? É cozinha, ele é culinária. Então, nós já desenvolvemos, nós já impulsionamos ele. E ele faz música. Então, olha, você já pode ser professor de piano, você pode ser professor de violino, você pode ser um chefe. E, com 14 anos, na verdade, nós abrimos o primeiro empreendimento para ele. Ai, que graça. Que é... E ele está super feliz. Super feliz, relacionado com a culinária, né? Conta. Vai que o pessoal aí queira... Nossa, eu quero ir lá para experimentar essas delícias, né? Pois é o Excellence Coffees e Cakes, né? Ele tem um espaço lindo ali, onde serve chás, sucos e... Limonada suíça. Soda italiana. Soda italiana. Isso, eu falo que ele fez bem a carinha dele, né, junto na sociedade que nós abrimos, enfim.
trazendo para vocês assim a importância e a alegria dele estar lá, porque ele já está preparando os quiches, entende? Ele está indo buscar para ele mesmo produzir o que vende. Uau. Então, ele tem estímulo para ele empreender, né? Então, Com fica aí certeza o vai recado. ficar menos tempo nas telas. Mas Verdade. ele nem está lembrando durante a semana, né? E a mente expande, porque agora ele já está vendo outros negócios. Olha que legal. Outros negócios. Então, mamãe, o que eu preciso fazer agora para ter esse valor, né? Então, eu falo que a mente empreendedora é isso, é você primeiro gerar o estímulo, né? Então, os pais, né, que estão ouvindo nesse momento, então, busca anotar quais as habilidades dos seus filhos. Né? A Lorena descobriu que tem habilidade de persuasão, de venda. Uhum. E foi tão mais fácil do que ela imaginou. Sim, Não é verdade? É uma habilidade natural dela. com certeza. Não é verdade? Então, vocês estimularam aquilo que já era dela. Uhum. E como foi para você, Mércio? Porque assim, eu fico pensando, hoje você está ali em um lugar onde você tem uma renda, aquilo está entrando para você, com tantos alunos assim, eu penso que você tinha uma previsibilidade, né, na sua parte financeira, e aí nasce essa incomodação, e a gente já falou muito aqui sobre isso, incrivelmente, muitas pessoas trouxeram que chegou um momento em que, de fato, começaram a se sentir desconfortáveis. De certa forma, um ponto de inflexão, né? É verdade. Sim. E quando chega nisso, exige muita coragem de você olhar para isso e falar, "Cara, eu estou disposta a abrir mão dessa segurança, abrir mão dessa previsibilidade para ir atrás dessa incomodação, disso que está me causando essa revolução interna, não é verdade? E além disso, tem outro fator que a gente percebe que é muito preponderante, né? O que as pessoas irão pensar. Afinal de contas, né, como uma escola de música, né, renomada, Sim. praticamente que você introduziu a música ali, os melhores músicos da igreja. Todo mundo passou pela sua escola, inclusive a Lorena. Né? Sim. Inclusive a Lorena. Então, olhar para isso e pensar, mas o que vão dizer? Eu deixar uma escola de música que está ok, está me dando esse resultado, né? E partir para um universo novo. É como aquele chamado de Abraão, não? Ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, nem sabia para onde estava indo. Pois é. Eu falo assim, veio um incômodo, mas eu falo a importância de você estar conectado com o Pai. Né? Eu tinha certeza que eu estava recebendo um chamado. Eu não tinha dúvida. Só que eu também já havia percebido que dentro da minha profissão como professora de música, eu já tinha muito uma sensibilidade ao ser humano. Uhum. Então, meus alunos começavam a tocar e pelo toque eu já falava, pode parar de tocar, está acontecendo alguma coisa? Olha aí. E eu recordo, né, o Wagner falou, mas amor, você precisa, vai fazer um curso de psicologia. Às vezes tinha aluno que passava um mês e não fazia uma aula de piano, a gente só conversava. Então, eu falo que Deus já tinha colocado dentro do meu coração essa capacidade de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, entende? Então, eu sentia muito o que eles sentiam. Né? E eu demorei na questão da maternidade, então eu falo que eu tive muitos filhos. Uhum. Né? Então, o quanto eu cuidei das crianças, dos adolescentes, o quanto eu ouvia. Então, eu falava, não, mas parece que eu posso ir além. Né? Então, eu já tinha muito essa questão da parte prestativa, de cuidador, da empatia. Uhum. Só que eu falava, não, mas eu quero algo que seja mais pontual. Não quero que seja demorado. Então, foi onde eu fui buscando. Então, Patrícia e Taylor, eu senti muito claro. Eu só não sabia como seria, mas eu sabia que eu faria. O que seria, você sabia, você não sabia o como. Na realidade, assim, eu sabia que era com pessoas. Então, de janeiro de 2018, um pouquinho antes, eu entrei num marketing multinível, olha só, empreendedora. Uhum. Entrei no marketing multinível, falei, deixa eu ver como que é isso aqui. E aí eu descobri que essa liberdade me fascinava. Então, eu saía, participava de uma reunião e eu acreditei naquilo. Falei, olha, isso aqui pode ser a virada de chave. Eu sabia que eu não queria mais ficar dentro de uma sala fechada com um único aluno. E acho que nós vamos falar aqui. Então, era isso que já estava me sufocando. Eu amava ensinar, amava o resultado dos meus alunos. Né? Sempre fiz muito dar certo. Eu falava, meu lema era, meus alunos têm que tocar melhor do que eu. Uhum.
Então, eu tenho muita satisfação, né, com o legado que eu deixei. Mas não era mais isso. Então, essa liberdade. Falei, será? Então, eu comecei a me identificar. E eu achei que seria ali no marketing multinível. Foi 1 ano. Não sei se eu tinha passado para vocês. Não. Sim, foi 1 ano nesse marketing multinível. E aí eu comecei a liderar a equipe. Falei, gente, isso aqui está muito legal. Tô gostando disso. E eu acreditei mesmo, de fato. Falei, vai dar certo. Como eu falei, eu faço dar certo. Eu fiz dar certo, com todo o desejo do meu coração. E aí o meu líder colocou no grupo um curso que ia ter de inteligência emocional. E eu falei, olha, aqui acho que eu posso ser uma boa líder. Uhum. E eu fiz a inscrição desse curso em janeiro de 2018. Foi aí que tudo começou. Caí naquele curso de paraquedas, maior curso de inteligência emocional do mundo. E ali eu falo que eu ouvi nitidamente, ei, você não sabe quem você é nem onde você está, mas eu vou devolver para você a tua identidade. E ali eu saí e, de fato, eu falei, quem eu sou? E essa é uma pergunta que eu vejo muitas pessoas hoje buscando, sabe? Inclusive, eu tenho que dizer que em 2 momentos diferentes, eu assim, aqui em casa, né, a Lorena desenha o tempo todo, a Lara escreve o tempo todo, e às vezes arrumando as coisinhas dela, eu já vi elas escrevendo isso. Quem eu sou. Mas isso há um bom tempo atrás. E aí, olhando para isso, a gente pensa, não, mas será que isso é só algo que pontual, né? Aí a gente vai para a área empresarial ali, no contexto onde a gente está inserido, cuidando de outras pessoas, tendo que gerenciar pessoas de todas as idades, tipos, de todo perfil de comportamento. E aí você olha para isso e fala, essa pessoa é sensacional, mas ela não sabe quem de fato ela é, ela não se reconhece. Tanto é que quando a gente chama a pessoa para um feedback, vai dizer assim, olha, a gente está muito feliz com o seu comprometimento, com esse resultado que você deu, você é uma pessoa assim. E quando a gente começa a falar que a pessoa fica... Imagina! Né? Então, a pessoa nem se reconhece do próprio valor, o valor que tem, aquilo que está entregando, né? Sim. Quais são os prejuízos da pessoa não conhecer a sua identidade, não se conhecer, Mércia? Não se encontrar com ela mesma? Na realidade, os prejuízos eles vêm desde psicológicos como físicos, entende? Distorção de identidade, primeiro que te afasta do teu propósito, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Eu falo, qual a maior dificuldade hoje do ser humano? Lidar com pessoas com temperamentos diferentes dos nossos. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não sei lidar com as minhas emoções e muito menos com a dos outros. E começo no ambiente familiar. Sim. Então, prejuízos. Eu tive prejuízo porque eu não sabia quem eu era. O que eu falei? Eu ficava muito doente. E por quê? Porque eu tinha habilidades, competências naturais minhas, dentro do meu perfil, mas que durante 32 anos eu não sabia que eu tinha esse perfil e eu tinha que me flexibilizar para eu poder viver na rotina. Meu perfil não é de rotina. E aí essa rotina como professora de música, que eu tinha que estar toda segunda, toda terça com os meus alunos, então isso foi consumindo. E aí o que acontece? Quando você vive fora da tua essência, quando você não tem o encontro com a tua real identidade, teu cérebro ele tem que se esticar para você entrar num personagem, para você ser quem você não é. E quando o cérebro se estica, é onde começa a vir o estresse, a ansiedade, alto nível de cortisol, disparo de cortisol. Cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é inflamatório se ele vem em excesso. E aí foi quando eu entendi que todos os problemas físicos que eu tive, como depressão por estresse com 26 anos, eu tive gastrite nervosa. Nossa. Saía ferida na boca, dor de cabeça crônica, que nem a acupuntura resolvia, não sabia mais o que fazer. E depois a minha infertilidade. Olha como é o prejuízo. Poderoso. Então, para você que está ouvindo... Danoso, né? Na verdade, né? Eu sou a prova viva, estou aqui para compartilhar com vocês, né? Então, assim, o quanto foi desafiador, foram 9 anos tentando descobrir, engravidava, perdia, 5 cirurgias, 2 inseminações, 2 fertilizações, fertilizava o bebê perfeito e colocava em mim e o corpo expelia, né? Vários médicos nessa jornada,
Segundo bebê que eu perdi foi para exame, para biópsia, não tinha nenhuma anomalia, nenhuma síndrome, só não permanecia, só que ninguém tinha resposta. E eu fui buscar a resposta onde? Na neurociência. Quando eu aprofundei nos estudos, nessa minha formação, né, nessa minha transição de carreira, que eu me tornei especialista em inteligência emocional, especialista em neurociência e performance humana. Então, entender o que acontece no nosso cérebro, ele traz muitas respostas e vai afastar você de prejuízos, como os que eu tive. Então, foi uma pergunta assim, muito assertiva. Eu sou a prova viva de que eu tive prejuízos na carne. Não só financeiros, né, Mércia? Aí, financeiro, 9 anos em tratamento, nós perdemos muitas coisas. Perdemos uma carreta, meu marido tinha 3 caminhões, uma foi para o tratamento, perdemos terreno, perdemos nossas economias, e sem sucesso. Então, chegou uma hora que o meu médico falou, Mércia, descansa, porque não tem mais o que fazer. Já tinha estudado fizemos um exame caríssimo, para estudar nosso DNA, falou, não tem nada, não tem nenhuma incompatibilidade. E aí, quando eu vou para essa formação, quando eu vou para o desenvolvimento, por isso que é importante entender o que é inteligência emocional de fato. Porque hoje as pessoas estão olhando muito para isso, até porque dentro das empresas agora a gente tem uma normativa, né? De Exato. que é importante que as empresas se preocupem com essa pauta. E a gente tem visto muitos debates, muitos podcasts, muito conteúdo falando sobre isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que assim, a gente renega até quando percebe a necessidade. Então, enquanto você não se vê vazio a ponto de perceber que precisa de ajuda, normalmente você julga aquilo que não conhece e, por ignorância, você acaba deixando de lado, descartando, né? E continua com os mesmos resultados. Entende? Então, assim, eu falo, as pessoas que entendem a importância, porque dentro da inteligência emocional, nós desenvolvemos 5 habilidades e a primeira delas é qual? O autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai fazer com que você tenha um encontro com a tua real identidade. Em consequência disso, o propósito vai te encontrar. Então, eu não sabia quem eu era, não sabia governar minhas emoções, não tinha automotivação, não tinha empatia e nem relacionamento interpessoal. Como existe felicidade? Como que existe... Como equacionar, né? Exato. Como existe prosperidade? Eu não estou falando prosperidade financeira. É prosperidade nos relacionamentos, no casamento, prosperidade, uma mãe próspera, feliz, saúde próspera. Não tinha saúde. Eu já tinha me afastado de Deus, porque eu confesso. Eu comecei a questionar. Uma hora que... Comecei a questionar. Falei, Deus, nós estamos perdendo tudo. Já não tem mais o que fazer. São 9 anos, são 5 cirurgias. Entende? E eu comecei a questionar. E eu falei, eu cuidei de tantas crianças. Fui professora, e era a escola, era a igreja. Por que a hora de ter um filho eu não vinha? Forte, hein? É muito forte. Entende? Então, né, para você que está ouvindo, entender a importância de saber verdadeiramente quem você é. E a partir do momento que eu entrei nesse processo de desenvolvimento pessoal, que eu fui buscar me reconectar com o meu plano de origem, porque qual que é o nosso plano de origem? Imagem e semelhança. Pai, nós nascemos uma folhinha em branco. Só que as impressões que vão sendo colocadas no decorrer da nossa infância, vem desde o ventre da nossa mãe, começa a distorcer nossa identidade ali. Porque desde o ventre a criança já ouve, já sente. Entende? E vai determinar os comportamentos, atitudes, qualidade de vida, resultados na vida adulta. Eu me lembro que quando a gente teve o primeiro resultado, né, de gravidez, eu comecei a me interessar bastante em estudar alguns livros sobre educação, até porque tanto eu quanto o Taylor, a gente veio de situações muito desestruturadas, né? De lares estruturados, né? Desestruturados. Então, eu perdi meus pais com 10 anos, fui morar com a minha avó, e lá na casa da minha avó já era desestruturada, porque ela tinha sido, no passado, deixada pelo esposo por uma mulher, né, um terço da idade dela. Então, isso foi muito danoso para a família toda. Então, foi nesse lar que eu cresci. Graças a Deus, assim, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que cuidaram de mim, né? Me fizeram uma pessoa honesta, que trabalha mesmo, porque eu sempre vi eles trabalhando muito.
E, no entanto, eu ficava pensando, como é que eu vou mudar isso? Né? Lá no meu coração eu já tinha, como é que eu mudo isso? Eu quero uma casa onde a gente possa fazer pôr do sol, porque ninguém fazia pôr do sol comigo. Eu era a única adventista, né? Continuei indo na igreja, desde os meus 5 anos eu ia na igreja, meu avô me levava, me buscava, e eu fiquei pensando, eu quero dar para elas aquilo que eu não tive. Eu achava tão bonito quando as famílias se reuniam, sabe? E cantavam, e oravam, e faziam uns pedidos. E lá na casa da avó, sexta-feira à noite, era uma festa, né? A família ia para lá e fazia um prato, outro prato, fritava pastel e comia, não sei o quê. Era uma comilança, uma falação e música, né? Gaúcha e música sertaneja. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar muito. Então, isso que você falou para mim ficou muito marcado, porque eu vi Ellen White, uma escritora norte-americana, adventista, que fala muito sobre essa questão de que a criança dos 0 aos 12 anos, ela tem ali todas as impressões que vão permitir com que ela caminhe depois, né? A vida adulta vai caminhar por tudo aquilo que aconteceu do 0 aos 12. E hoje eu vejo em conteúdos que a gente acompanha que, de fato, tudo aquilo que acontece na nossa infância se torna uma marca muito forte para definir quem a gente vai ser na vida adulta. Exatamente. E eu vejo também conheci pessoas que tiveram uma infância muito cruel. E a vida fez com que elas se tornassem boas pessoas ou pessoas cruéis. Exato. Então, isso que você falou faz muito sentido para mim, porque eu vivenciei isso, né? Vivi uma experiência também com as nossas filhas e vejo assim muitos amigos com filhos sofrendo a mesma coisa. Sim. Então, toda essa crise de identidade e coisas que aconteceram na infância. Então, na sua visão, isso de fato determina, né, quem nós seremos no futuro a partir daquilo que a gente viveu na infância? Falando não sobre minhas verdades, mas com base na neurociência, eu falo assim, eu não trabalho se a neurociência não estiver associada à palavra de Deus. Né? Então, falando também e citando o livro Orientação à Criança, né, de Ellen White, ela tem um trechinho que ela fala. A criança, tudo aquilo que ela ouve, que ela vê, produz impressões profundas, que nem na vida adulta jamais serão obliteradas, né? Isso. Obliteradas. Exatamente. Ou seja, jamais serão apagadas, serão esquecidas. Porém, nós podemos imprimir novas memórias. Entende? Mércia, mas como que a gente faz isso? Eu falo, né? Eu sempre trago que o nosso cérebro ele é o único órgão do nosso organismo que ele não para de desenvolver. Ele está sempre esperando por estímulos. Então, assim, se você entende, baseado na palavra de Deus, já diz que a maldição se estende de geração em geração. Então, que maldição é essa? Então, são N maldições. Separação dos pais, maldição. Adultério, maldição. Agressão, maldição. Abuso sexual, maldição. E se estende. Então, quando eu vou fazer o atendimento, quando traz as questões, eu falo, o que aconteceu com seus pais? Então, possivelmente aconteceu na tua infância. Então, imprimiu. E só 95% da nossa vida é guiada pela nossa mente subconsciente. Só 95%. Só isso. Né? Então, tá lá a nossa mente subconsciente. Imagina que é um armário cheio de gavetinhas. E essas gavetinhas ali são o empilhamento das nossas memórias. E tem gavetinhas que elas nunca foram abertas e elas estão determinando o seu comportamento hoje. Então, o teu casamento hoje, a tua relação, né, conjugal tem relação com o que você cresceu vendo, ouvindo e sentindo. Então, você pode repetir o padrão, você pode rebelar. No teu caso, você decidiu, quero fazer o contrário. Porém, quem rebela também precisa empilhar novas memórias. Por quê? Porque quando eu rebelo, o cérebro tem 2 trabalhos. 1, de fazer o caminho contrário, porque daí é esforço. Uhum. E 2, de lembrar por que fizeram isso comigo. Era tão fácil fazer esse caminho. Você está fazendo sentido para quem está ouvindo. Então, é isso que acontece. Então, você vai rebelar, mas precisa rebelar sem dor. Porque quando você lembra,
do que aconteceu, ainda traz um desconforto. Então, até para isso, nós temos ferramenta. A neurociência traz ferramenta. Então, primeiro passo, você mandar novos comandos, entendendo que o nosso cérebro, olha só que interessante, e vou falar com base na palavra de Deus também, ele não distingue o real do que é imaginário. E é tão verdade porque na nossa lição da escola sabatina do trimestre anterior, o título era Metanoia e era sobre uma renovação da mente. Ou seja, tudo aquilo que você estimula o teu cérebro a fazer, ele te dá uma resposta, às vezes até imediata. Então, eu tiro por mim, por exemplo, se de manhã eu acordo e busco a palavra de Deus, tenho o meu momento ali com Deus, minha oração, faço um exercício físico, eu começo o meu dia de uma forma diferente se eu acordo atrasada, correndo. Sai atropelando tudo, né? Atropelando. Então, os meus resultados daquele dia, eles são impactados pela decisão que eu tomei logo que eu abri os olhos. Exato. E eu comuniquei, o cérebro já entendeu que é um estímulo. Uhum. Né? Então, eu sempre falo assim, quem já assistiu um filme e chorou no filme, assistindo o filme? Mas por que isso não era verdade? Então, tudo no nosso cérebro é verdade. Então, por isso que a gente tem que cuidar com as palavras. E a palavra de Deus diz, cuidado, porque palavra tem poder. Então, a partir do momento que eu lanço palavras, então eu comuniquei, eu falo, a nossa narrativa, ela vai lançar o quê? Um pensamento. Pensamento gera imediatamente um sentimento. Uhum. E vai imprimir o quê? Uma verdade. E essa verdade, ela vai se realizar. Por isso que pessoas, elas falam, eu sou ansiosa e não consegue sair da ansiedade. Porque o que ela comunicou? Que ela é ansiosa. Eu sou ansiosa. E o cérebro obedece. Obedece. Provérbios 23:7 diz, assim como tua alma pensas, assim tu és. Então, se você pensa que você é fracassado, você vai ser o quê? Se você pensa que você é frágil, que você é doente, e Provérbios 4:23 nele afirma, cuidado com os seus pensamentos, porque a tua vida é guiada pelos teus pensamentos. É tão verdade isso. É lindo isso. Então, o que é que você está comunicando sobre a tua vida está determinando seus resultados. E aquela pessoa, Mércia, que sempre eu vejo isso muito, novamente, dentro do contexto da empresa, porque é nítido para a gente, né? A gente chega, tem aquela pessoa que já vem, né? Patrícia do céu, eu tenho um problema para te falar. Olha, aconteceu uma coisa terrível. Eu falei assim, ok, vai. Né? E a pessoa, assim, tá, você já pensou em fazer isso? E às vezes com uma ideia, né? Sim. Então, só que olha que interessante. Normalmente, essa pessoa, ela está sempre envolta por problemas. Ela sempre tem um problema para relatar. E aí eu tenho outros profissionais que já me abordam de forma diferente. Falam assim, Patrícia, tive uma ideia, assim, ó, sabe aquele negócio que você falou aquele dia? Então, eu encontrei uma forma da gente fazer que... E, incrivelmente, essa pessoa, ela sempre tem uma inovação, ela sempre tem uma ideia, ela sempre está trazendo... Então, eu gosto de ficar perto dessas pessoas. E é interessante, ela sempre traz algo muito positivo para ela, né? Seja um aumento salarial, salário, seja uma ascensão na carreira. Cursos, oportunidades. Exato. Estímulo. E já aquela pessoa que reclama e traz problema, o que eu fico pensando? Nossa, na primeira oportunidade, eu preciso dispensar essa pessoa. Aí, olha o que ela está atraindo para si mesma. Bom, eu levo o problema para a Patrícia. E ela tem que pensar em como que eu vou resolver o meu problema. Então, se eu só causo problema para ela, daqui a pouco ela vai querer... E daí acontece isso. E daí, qual é o problema que a pessoa conseguiu para ela? Agora, ela tem o problema. E também não tem dinheiro, porque ela não tem o trabalho. É tão interessante isso, porque, né, a gente fica entre duas possibilidades, né, uma bênção ou uma maldição. E quem determina muitas vezes a maldição somos nós mesmos, com as nossas palavras, aquilo que falamos, aquilo que a gente decide, faz com que você tenha um dia bom, um dia ruim, uma vida boa, uma vida terrível. Terrível. Então, entendendo isso que a gente está trazendo aqui, né? Entendendo isso, você pode mudar os seus resultados. Uhum. Então, se eu comunico problema, onde eu foco, expande. Então, se eu comunico problema, eu vou atrair o quê? Problema. Sim. Mais problema. E, né, e a gente sabe, a boca fala do que o coração está cheio.
Então, fala de problema quem não gera estímulo, ela só fala daquilo que está programado. Aquele que traz ideias é porque está lendo um livro, porque está fazendo um curso. Então, novos estímulos já está gerando novas memórias. Então, ele não vai falar baseado mais naquelas memórias que estão programadas. Por isso que as pessoas que não geram novos estímulos, elas nunca mudam o resultado. Fica nos altos e baixos. Ela não cresce como empresário, ela não cresce como colaborador. Porque ele é refém daquilo que já está programado. Então, talvez, né, você que está em casa vai entender. Por isso que, né, racionalmente eu sei o que eu preciso fazer, mas quando eu vejo, chego lá e acontece tudo de novo, volto no zero. Por quê? Muitas vezes o resultado que você não tem está num livro que você nunca leu. E é o que aconteceu com a Mércia, até os 42 anos. Eu sabia que eu precisava de algo novo, mas eu nunca tinha lido nada. Eu nunca tinha lido um livro. Nem na escola, só li o resumo. Nunca tinha lido um livro. E aí, quando foi me trazendo esse incômodo, e eu entendi isso, falei, então posso mudar minha história. Você falou assim, como que foi? Foi fácil? Não foi fácil. Só que agora eu sabia onde eu queria chegar. Transição de carreira, solidão, rejeição, acusação. Eu precisei desconstruir uma carreira de 32 anos de professora de música para construir uma carreira de mentora. Entende? E as pessoas que te viam lá, assim, não, peraí, a Mércia fazendo isso, mas ela não era professora de música? Sim. Gente fez isso, menina? Você mesmo. Eu fiz isso? Você falou a Mércia? Por que eu vou falar com a Mércia? Mordi a língua, viu, gente? Mas a importância, né, de fortalecer a identidade e entender o que eu podia fazer com o meu cérebro, eu comecei a mandar comando. Então, eu comecei a não me preocupar mais com o que as pessoas pensavam sobre mim, e sim o que Deus pensava sobre mim. Entende? Então, assim, doeu? Claro que doeu. Entende? Mas, assim, a celebração de uma decisão com Cristo, ela não tem preço. Olha que interessante. Não tem preço, porque a partir do momento que eu fiz minha transição de carreira e que eu comecei a ver vidas sendo transformadas, vidas sendo impactadas, famílias restauradas, então eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa sobre mim. Não é o que as pessoas pensam sobre mim. Eu olho para a família de vocês, eu faria tudo de novo. Entende? Então, uma decisão minha, né, de buscar pelo renovo da mente, de buscar pela minha real identidade, quantas vidas já foram transformadas? Então, são 8. Família. Pelo menos já 4 aqui. Já 4 aqui. Não é? E aí vem a corrente do bem. E agora, o que vocês estão fazendo aqui? Entende? Quantas outras vidas? Então, se você quer saber o que é propósito é quando, através da tua vida, você impacta a vida de outro, porque o propósito não é teu. O propósito é do Pai. Então, se nós nascemos por um propósito, o propósito não é nosso, o propósito é dele. É dele. Então, não importa as condições da tua infância, o que você passou, só precisou de um homem e de uma mulher para que você nascesse. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Dar honra na medida da honra. Dê honra só pelo simples fato deles serem seus pais. Talvez você não entendeu com 10 anos. Meus pais me abandonaram. Mas a sua história hoje está dentro do teu propósito. Você poderia ter seguido outros caminhos, mas Deus já te esperava. Ele já te aguardava. Entende? Então, ele já te aguardava. O teu propósito na tua história. Hoje eu vejo o meu propósito na minha história. Entende? Porque Efésios 3:20 diz, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus dará infinitamente mais. Eu esperava um filho biológico, mas ele deu muito mais. Ele mostrou para mim que eu tinha o dom da maternidade e que não precisava vir de mim. E nós recebemos nosso maior tesouro. Vocês conhecem nosso filho. Com 5 para 6 anos, nosso Davizinho. Nosso filho já tinha nascido. Ele já tinha nascido e eu estava em tratamento. Deus já estava cuidando dele. Deus já estava mostrando para a gente que ele daria muito mais do que a gente tinha pedido. Entende? Então, eu falo assim, que foi esse processo de mudança, ele foi por completo. Deus precisou moer meu orgulho do meu esposo. Né? Transição de carreira veio no meio de uma pandemia. Conta um pouquinho pra gente como foi. Pois é. Então, em 2018 eu entrei e falei, ok, entendi, Deus, é isso que eu quero. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Tomei a decisão, ficou todo mundo muito assustado, né? Porque a empresa era minha. O Wagner, meu esposo, ele tinha caminhão.
Então, ele colocou motorista no caminhão e falou, eu fico com a escola, vai estudar. Eu estudei muito. Então, todos os livros que eu não tinha lido, em um ano eu li 37. Passava Quase aqui, um não, por ano, né? Então, eu falo assim, é fácil olhar hoje e falar assim, nossa, a Mércia teve sorte, né? A Patrícia teve muita sorte. Só 37 livros em um ano para eu entender. Eu vim fazer cursos? O quê? Nossa, foram 9 cursos em um ano. Cara, é muita coisa. 9 cursos. Foi uma imersão, eu falo que foi uma entrega. Eu passei o ano de 2018, eu não sei, verdade, eu não sei como eu terminei. Porque eu tinha escola de música, eu trabalhava em 2 igrejas, eu estava estudando, eu tinha filho, eu tinha marido, eu era vice-presidente do Clube Olímpico. Sempre fazendo muito. Muito. Muita coisa. Sempre fazendo muito, porque eu precisava fazer para ser. Quando Mas tem diferença nisso? Quando você não sabe quem você é, você anula a tua identidade para você atender o meio. Eu vivi personagem. Eu só aprendi a ser validado por aquilo que eu fazia. Como assim você viveu o personagem? Explica para nós um pouquinho. Na verdade, era o personagem da mulher forte. Olha só, pede para a Mércia que ela faz. Ela resolve. Ela resolve. Foi a maneira que eu aprendi a ser validada. Não para gerar culpas nos meus pais, né? Mas desde muito cedo, olha, então ganhou o piano, agora vai dar aula. Então, para eu merecer, eu entendi que eu tinha que fazer. E eu aprendi a fazer. Eu aprendi a trabalhar demais. Né? Eu tinha uma frase, se eu parar de trabalhar às 6 horas da tarde, parece que eu estou vagabundando. Mas por quê? Porque imprimiu o fazer. Tipo, você só é importante se você produzir muito. Exato. Olha, tirou 9, tem que tirar 10, só estuda. Né? Isso dá mais uns 3 podcasts aí, né? Para a gente poder falar disso. Mas... Então, é isso que aconteceu. Então, eu né, era uma sobrecarga, mas ainda assim eu não abri mão. Eu não abri mão. 37 livros, 9 cursos em um ano. Isso daí foi 2019, que eu terminei 2018, né? 2018 eu li alguns, mas 2019 foi decisão. E aí coloquei data para transição de carreira. E no dia 11 de outubro de 2019, eu fiz os 20 anos da minha escola. Ninguém sabia que eu ia deixar, fiz uma surpresa. E aí fiz um evento com ex-professores, foi uma festa linda. E ali eu entreguei a escola para o Wagner. Então, aí também é onde Deus mostrou para a gente, porque o nosso casamento também tinha sido muito prejudicado com 9 anos de tratamento. A gente precisou ter uma reconexão ali novamente. Perdeu muitas etapas, né? Muitas, muitas. E ali nós entendemos o que era submissão. Quando os dois estão sob a mesma missão. Quando eu vi meu esposo abrindo mão da carreira dele para ir cuidar de uma escola de música. E a carreira dele era ser caminhoneiro, gente. 28 anos como caminhoneiro. A estrada mesmo, Estrada, né? Sem conexão com pessoas. De repente, ele assumiu uma empresa. Nossa. Então, foi tudo muito rápido. E final de 2019, aí fiz a transição de carreira, entreguei meus alunos, comecei a atender dentro da escola de música, porque era onde dava, né? Comecei a fazer os atendimentos individuais. E final de dezembro, fundi o motor do caminhão. Uau. E aí ele falou, e agora? E eu tinha respostas muito claras. Vende do jeito que está. Não arruma mais. E o meu marido viveu um luto, porque ele vendeu o caminhão assim por peças. Nossa. Vende o câmbio, vende o banco, vende o motor. Então, assim, foi um luto para ele. E aí a gente não tinha mais a renda do caminhão. E aí, em janeiro de 2020, compramos um Kwidzinho, vocês lembram, né? Lembro. Nosso Kwid. Para ele fazer Uber, para ajudar na renda. Olha só, a gente sempre teve uma vida muito próspera, porque o trabalho dele sempre muito provedor, e eu com a minha escola de música também, próspera, porém sem inteligência financeira. Ok. Mas vivíamos bem. Tava pra... De repente, caiu tudo. Desmoronou, né? Desmoronou. Mas até aí não tinha pandemia, né? Pré-pandemia. Pois é. Aí, em fevereiro, eu dei minha primeira imersão de um dia todo. Falei, vai dar certo, vou fazer dar certo. E aí, 25 de março, segunda imersão. Que eu ia dar um treinamento, workshop o dia todo. 20 de março, fechou tudo. Bom, a escola fechou, perdemos 70% dos alunos. Eu trabalhava na igreja, não tinha culto, não tinha salário. Ou seja, Ficou na acabou. 0. Aí a gente tinha 2 caminhos. Eu era perita em ser professora de música. Tinha muita perícia.
poderia voltar a dar aula de música. Online. Uhum. As nossas meninas fizeram aula online Sim. por muito tempo, né? Muito Na tempo. pandemia, né? Sim. E ele pegar um caminhão e trabalhar de empregado. Mas eu ouvia. Eu estou te tratando, segue, continua. E eu falei, não, nós vamos continuar. Mas como foi esse momento? Assim, Foi- sem salário, sem renda. Como Foi fazer para o- comer? Como que... E Foi aí? o humilha-te, peça ajuda. E tivemos que pedir ajuda para comida. E ainda assim eu não tinha coragem de virar as costas para o meu chamado. Uau. Meu marido falava, volta da aula. Eu falei, não, Deus não vai deixar faltar. Nosso filho não tinha com quem deixar, que não tinha vacina ainda. Uhum. E aí ele saía fazer Uber de madrugada para pegar pelo menos enfermeiro. E é o medo de pegar a doença. E eu aproveitei esse tempo para estudar. Estudei. E meus pais são funcionários aposentados. E aí meu pai falou, pode deixar que o pai compra comida para a gente, para vocês. E ninguém acreditava, né? Porque a Mércia, depender de ajuda, imagina, nunca precisei de ninguém. Essa Mércia era terrível, gente. Eu era. Vocês não... né? Quem me conhece aí de tempos atrás. Mas Deus estava me tratando. Ele tinha que quebrar meu orgulho. Porque senão eu não conseguiria viver os planos dele. Uau. E assim foi. Tive que pedir na escola para segurar o aluguel, não tinha dinheiro. Uhum. E aí meus pais ajudavam com a comida. E os irmãos do meu marido depois ajudaram com mistura. Meu sogro trazia. Uhum. E foi onde despertou muito Davi na cozinha. Aí eu lembro que a gente fazia antepasto de berinjela e ele achava lindo, mas é porque durava mais tempo para poder comer. Uhum. Entende? Então ficava uma semana ali para a gente poder comer. E eu fazendo com que fosse algo legal, chique. Iogurte natural, dava uma semana. E eu nunca tinha vivido isso. Tem muitas pessoas que não sabem. E a gente também ajudava o Fabrício, que a gente tinha tirado de um abrigo com 17 anos, muitos também não sabem. E ele estava no colégio interno, no IAP. Tinham anjos que ajudavam a pagar e na pandemia, né, eles acabaram deixando. Uhum. E eu falei, e agora? Ainda tinha isso. E aí, de novo, quebrar meu orgulho. Eu fui para os meus clientes, amigos que eram do processo, e eu falei, está acontecendo isso. Uma ajudou com valor, enfim. Nós passamos e não atrasamos uma mensalidade dele no IAP. Uhum. E aí ele veio ficar 4 meses em casa e ajudou a cuidar do Davi para a gente poder daí sair trabalhar. E aí, nesse momento, ele entrou com um pedido, eu não sei como que chamava, que ganhava do governo na pandemia, que tinha um salário. Ai, eu não lembro. Auxílio. Uhum. E aí ele entrou com auxílio, Fabrício, e foi aprovado. E com auxílio a gente pagava a conta de água e de luz. Uau. Estou falando de 2020. Logo ali. Logo ali. Então, ele ajudou a cuidar do Davi. E eu fui fechar mentorias em permuta. Eu precisava fazer a unha, pintar o cabelo. Ofereci primeira mentoria empresarial num salão de beleza. E aí, em troca, para pintar meu cabelo, fazer minhas unhas. E eu saí pedindo trabalho. Não tinha o que fazer. Não né? tinha. Era isso ou isso? Eu falei que eu ia fazer dar certo. Então, primeiro é o servir. E eu fui servir, e eu fui oferecer. E aí, pedi para dar uma entrevista na TV, uma amiga emprestou a roupa, eu fui com a roupa na TV, enfim. Tem muita história para contar. Mas, Romanos 12:2, que eu falo que é o meu verso preferido, diz, não vos conformeis com este mundo. Eu falo que é como se Paulo falasse, não se conforme com essa vida que você está vivendo agora, não. Não se conforma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a sua vida. E eu não me conformei mesmo, eu sempre vivi inconformada. E eu fui em busca. E o renovo da mente alcançou também o meu esposo, que também foi estudar logo mais. E 2020, a gente nessa condição,
10 de abril de 2023. A gente estava abrindo nossa empresa com 330 metros. E como sócios, empresários, hoje nós já temos mais de 2 empreendimentos. Então, eu falo assim, mudança acontecem rápido, mas para isso nós precisamos buscar o quê? Novos estímulos, novas memórias. E entender que já estava tudo na palavra de Deus. A gente só precisava colocar em prática. Deixar para trás tudo aquilo que vinha limitando a nossa mente e entender que prosperidade não era só financeira. Aí nós entendemos que era ter performance espiritual, como pais, como filhos, saúde, o servir intelectual, emocional, e passamos aí a cuidar das 11 áreas da nossa vida, porque enquanto a gente estava correndo só atrás do profissional e do financeiro, nada acontecia, porque não tem como ser feliz num único pilar. E é tão verdade, Márcio, porque assim, se a gente for parar para pensar, enquanto você está lá preocupado que você tem que pagar o boleto, que você tem que pagar a conta, parece que isso vai aumentando, porque você foca tanto nisso, tipo, eu tenho que conseguir dinheiro, que daí você só tem dinheiro. E você só tem dinheiro para pagar conta. Exato. Então, muita gente pergunta para nós assim, nossa, como é que foi isso, né? A gente percebe que vocês têm tanta sorte, né? Vocês têm tantas oportunidades, como é que é isso? Mas, na verdade, assim, se você não está disposto a pagar esse preço para você se tornar alguém que vai à frente, porque eu digo que todo empreendedor, ele, querendo ou não, ele está à frente. De que maneira? Ele teve que romper a barreira do medo. Ele teve que romper a barreira da vergonha. A gente também já dependeu de cesta básica. E eu sei que, teoricamente, é vergonhoso. E, às vezes, a gente tem que passar por isso. E está tudo bem se você já teve que passar. Agora, se você rompe essa barreira do medo, a barreira da vergonha, a barreira do egoísmo, porque a gente não empreende sozinho. Você pode até ir um tempo sozinho, mas isso não é perene. Se a gente não entende que a gente está dentro do ambiente, dependendo de outras pessoas, e isso que eu acho muito, muito bonito nesse conceito, né, de você ter uma inteligência emocional a ponto de entender que você, primeiro, depende de Deus. Sozinho você não é nada e nem ninguém. Você pode até ir. Só que não é tão fácil perder tudo. Sim. Às vezes a pessoa fica a vida toda, né? A semelhança dos amigos que a gente comentou, né? A gente viu nossos amigos a vida toda guardando um recurso. E aí resolvem investir em alguma coisa. E deu tudo errado e perderam tudo, o trabalho da vida toda. Então, se perder é tão fácil e se eu não tenho essa conexão com Deus, então parece que toda essa correria não adiantou para nada. De nada. E aí depois eu entendo que eu dependo de Deus, mas que também, de certa forma, eu dependo de outras pessoas. E eu conto a nossa história. A gente ficou 8 anos da Ipromove dependendo de indicações. A gente não tinha fachada, a gente não tinha condição de fazer nada disso. Então, a gente dependia de que alguém gostasse disso aqui. Falou assim, olha, eu conheço alguém, tal, tá aqui o contato. E a gente passou 8 anos fazendo isso, só indicação. Isso não é depender das pessoas? Totalmente. Então, eu digo para você, olha, se você pretende ser um empreendedor ou ter esse rompimento dessas barreiras, e a gente sempre usa essa frase, né, que os seus sonhos, eles sempre estarão do outro lado do medo. Você vai precisar romper essa barreira, mesmo que você passe vergonha. Mesmo que você perca tudo e dependa de outras pessoas. Porque isso, de alguma forma, vai te ensinar uma lição muito importante, que eu acredito que é a mais difícil de se aprender. O quanto nós precisamos ser humildes. Exato. O quanto nós precisamos tirar essas couraças que a gente tem, sabe? E deixar aparecer quem a gente é mesmo. E daí, se deu errado... Esses dias até a gente estava contando que... quantas vezes a Ipromove já quebrou? Porque todo mundo olha e fala, nossa, a Ipromove conseguiu isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Mas e quantas vezes a gente já quebrou? Quantas vezes eu fui passar um cartão para pagar um lanche e o cartão estava bloqueado? Porque
caiu lá um financiamento, ou deu errado um investimento, ou um profissional agiu de forma incoerente com aquilo que a gente estabeleceu e colocou tudo a perder. E aí o que acontece? Você chega num momento que você olha e fala assim, eu não tenho essa conexão com Deus e eu não sei depender das pessoas, então realmente a gente estará afadado a ficar no sofá o resto da nossa vida. Exatamente. Né? Ao passo que, se eu reconheço que as coisas ruins que me acontecem são, de fato, uma forma de Deus nos ensinar a como pegar caminhos diferentes, a como fazer novas escolhas, ou até mesmo buscar fazer aquilo que a gente não estava fazendo. A gente não estava lendo um livro, a gente não estava... se exercitando, a gente não estava fazendo culto, servindo verdadeiramente, fazendo o nosso culto, porque a vida é tão corrida, né? Nossa, não dá tempo de fazer culto. Distrações. Ou então, de repente, você acha que está tão bem. Nossa, para que eu vou devolver o dízimo mesmo? Nossa, eu me perdi no dízimo. E aí você deixa de reconhecer a autoridade de Deus na sua vida e você passa a imaginar, não, eu sou só autossuficiente. Eu consigo me manter. Não preciso de Deus nem de ninguém. E aí esse orgulho, ele toma conta de você até o nível de você pensar que para que ser obediente a Deus? Se eu já tenho tudo que eu preciso. Exato. Então, todas essas coisas, Mércio, me faz pensar que, de fato, se a gente não tem essa postura de aprendiz, né? E às vezes o pessoal até fala assim, nossa, mas de novo vocês estão em curso? Mas de novo... Jornada. Se essa sorte que nos acompanha, ela vem revestida de muito trabalho duro, né? E esse trabalho duro envolve o quê? Horas de estudo, horas de curso, horas de preparo. E é tão interessante, Mércia, analisando tudo isso que você falou, e o que a Paty está falando também, assim, você foi se preparar, você buscou conhecimento, você pagou o preço, você começou a atender e buscar pessoas muitas vezes para fazer permutas, né? Porque isso me fez lembrar que quando uma das vezes que a gente estava quebrado, logo depois que começou a pandemia, nós tivemos que demitir todo mundo e tudo tal, né? A gente ainda manteve uma postura de que, primeiro, a gente acreditava que aquilo que a gente fazia era muito importante e ia dar certo, né? E que aquele momento que nós estávamos passando na pandemia ia passar, né? Você não imaginava que ia demorar tanto, né? Mas ainda nós tínhamos uma postura de que nas redes sociais, de que a iPromove está lá, lembra quando nós fizemos quantos? 15 anos, né? A iPromove como debutante, né? 15 anos e tudo mais, e as pessoas olhavam, nossa, a iPromove está voando, mas a gente estava quebrado. Então, eu gosto muito de uma frase que você fala, e eu já fiz alguns cursos com a Mércia, e se você ainda não fez, gente, vocês estão perdendo tempo da vida de vocês, viu? Mas assim, que a gente tem que treinar até nos tornarmos, né? Que a gente tem que ter uma mente daquilo que você quer, daquilo que você acredita, e isso se torna uma realidade. E de fato se torna, porque, mas é um passe de mágica? Não. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, tudo isso, e também dissesse para nós como surgiu esse método que você desenvolveu, né, e quantas vidas você tem impactado até agora. Na realidade, é o termo jornada. O problema é a paciência, né? Então, a tendência do ser humano é o quê? É viver o prazer imediato. E essa foi a vida da Mércia. Então, tinha dinheiro, viajava, tinha dinheiro, gastava. E, inclusive, até eu falava assim, quando eu quiser, eu tenho um filho. Tem muita história. Eu tenho dinheiro. Tem que fazer uma segunda parte desse segunda podcast, parte. Hein? Então, assim, o que é a jornada? Primeiro passo, você está nos lugares certos. Né? É você entender que você precisa buscar por novos conhecimentos. E isso inclui o quê? Mudança de ecossistema. A gente escuta falar muito assim, mudança de mesa, né? Então, as pessoas que não buscam entender, então agora só quer sentar na mesa de pessoas ricas, né? Não, é ricas de mentalidade.
Eu quero sentar na mesa de pessoas que têm um mindset poderoso. Ele pode não ter resultado financeiro nenhum ainda, mas pelo menos ele tem aquilo, tem algo para compartilhar. Então, talvez você tenha grandes objetivos, né? E você está em busca desses objetivos e com dificuldade de realizar. Então, observa as mesas que você tem sentado. Elas têm te aproximado ou têm te afastado dos seus sonhos? Começa por aí. Então, são decisões. Né? Fazer curso, decisão. Vocês entenderam que se não mudasse de mesa, talvez ia demorar muito mais para alcançar os grandes objetivos que vocês já tinham. Sim ou não? Sim, com certeza. E a jornada é isso. Eu falei, por que a gente vai aos cultos? Jornada. Porque toda vez que eu vou à igreja, eu recebo o quê? Estímulo. Estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Né? Então, a gente fala, mudanças, elas acontecem rápido. O problema é que o rápido da pessoa, ela quer fazer um curso de 3 meses e ela quer mudar de vida. Então, para mim, pandemia foi ontem. 2023 foram 3 anos depois. Só que eu entrei para estudar em 2018. Então, foram quantos anos depois? 5. E se eu tivesse parado no meio do caminho? E se tivesse voltado a dar aula de piano? Entende? O Wagner pro caminhão. Exato. Só que você, né, você que está ouvindo, você possivelmente está retrocedendo. Por quê? Porque você não está buscando pelo conhecimento certo. É mesmo. Tem gente que sempre fala assim, mas, Patrícia, eu me esforço, olha, eu faço, mas assim, parece que eu vou, daqui a pouco eu volto exatamente para onde eu estava. E começo de novo. E foi aí que me estimulou a montar um método, meu método Poder de Excelência, para dar esse caminho, entender o que é essa jornada. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que o resultado que você não tem relação com tudo aquilo que já está programado. Então, eu trago com base na neurociência e na palavra de Deus, entende? Porque não tem como, tem que caminhar juntos. Né? Então, é algo também que trouxe um despertar. Né? Eu sou fiel à doutrina, mas eu entendi que eu servia a igreja há 32 anos, mas não sabia o que era servir a Cristo. Olha só que forte isso. E é diferente. Eu servi a igreja. Trabalhei muito para a igreja. Só que quantas vezes eu ia para a igreja sem estudar uma lição, sem ler a Bíblia, porque a minha preocupação era o que eu tinha que fazer. Lembra do fazer? Tem que ensaiar, carrega instrumento, amanhã canta em tal lugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo o tempo todo, fazendo. Eu não sabia o que era assistir um culto, porque eu ficava correndo para poder... Não, abaixa o microfone, não precisa pôr a letra no telão, não precisa fazer isso. Não, entende? Então, esse incômodo começou a trazer para mim o quê? Consciência. E eu falei, caramba, eu só servi a igreja. Então, hoje eu sirvo a Cristo, em consequência, eu sirvo a comunidade onde eu estou. E eu conheci um Deus que eu nunca tinha conhecido. Que é fácil falar que você tem Deus, né? A questão e estar em Cristo. Aí que está a diferença. Eu aprendi o que era estar em Cristo. Porque estar em Cristo, você se torna uma nova criatura. E eu precisei entender o que era estar em Cristo para eu poder deixar as coisas passadas e fazer tudo novo. E o fazer tudo novo ia depender do quê? De renúncia. Então, a questão será que você está disposto a renunciar? Renunciar a algo? Renunciar a amizades? Renunciar a uma viagem? Né? Então, você quer alcançar seus objetivos? Então, primeiro, dentro do meu método, entender o que é que está te impedindo. Eu vou trazer clareza para você. Existem fatores impeditivos que estão onde? Programados. Memória. Nós temos arquivos no hipocampo, um pedacinho do nosso cérebro, está lá todo o arquivo da sua vida e que não está deixando você realizar os seus sonhos. Então, sem consciência, ninguém promove mudança. Não adianta eu chegar para você, Patrícia, tem que mudar isso com as suas filhas. Você vai falar, por quê? Porque você está tão no piloto automático, você está repetindo um padrão que você já carrega, que é isso que você sabe. Faz sentido o que eu estou falando para você? É o que eu tenho como verdade. Total sentido. É a tua verdade. Até que a gente não cria consciência do que, de fato, é a raiz do problema, Exato. a gente vai, de fato, repetindo e está tudo certo. Porque é assim que é. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E o tempo passa sempre com os mesmos resultados. Entende? Agora, a partir do momento... Por isso que hoje as pessoas falam, mestre, você não se importa quando as pessoas falam isso? Falam, não me importa, porque não diz relação a mim, diz relação às verdades dela. Porque cada um carrega a sua verdade com base no que cresceu vendo, ouvindo e sentindo.
E essa questão da crítica, Mércia, é uma coisa que até o nosso pessoal lá interno, eles sempre falam. Gente, nós postamos um vídeo tão lindo aqui falando sobre tal, e alguém entrou lá e comentou que onde já se viu a igreja vender camiseta, né? Então, aí, Patrícia, mas vocês vão deixar as pessoas falarem isso? Eu falei, olha, assim, eu sei que, primeiro, a iPromove não é a igreja. A iPromove serve a igreja. Sim. Né? Segundo, a igreja não vende camiseta. Né? A igreja, ela promove projetos. Entra no projeto quem quer. Adquire a camiseta quem quer. Então, assim, eu sei disso. Então, por que eu vou me defender? Esse problema tá partindo daquela pessoa. Sim. Né? Então, assim, hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa questão, né, do que vão dizer, até mesmo nas redes sociais. E essa questão da crítica, eu penso que muitas vezes elas vêm porque a pessoa realmente é ignorante àquele assunto. Exato. Não entende como funciona, não sabe o que é, nunca experienciou. Então, e aí vem a crítica, vem o julgamento, e aí vem a rejeição, porque é muito provável, eu me lembro, muitas vezes a gente se sentiu rejeitado por estar dando certo. Tipo, a gente começou a dar certo e algumas pessoas não conseguiam conviver com a gente, mas não porque a gente dizia ou se comportava de alguma maneira. Era simplesmente pelo fato de que elas não suportavam o crescimento. O fato de que nós estávamos no mesmo lugar há pouco tempo atrás. E hoje, de repente, se ela vê, nossa, mas vocês moram num lugar, ou vocês têm um carro, ou têm uma empresa, como pode isso? O que vocês fizeram? É que, na verdade, a maioria das pessoas, eu não vou dizer que são todas, né? Elas querem que você dê certo. Mas... nunca melhores que ela. Nunca melhores que ela. Que coisa, né? O ser humano é tri. Ô, Nasa, estuda Mas, gente, todas essas pessoas, elas falam baseadas nas crenças dela. Então, imagina assim, ó, quando você decide fazer, buscar por uma mudança, então as primeiras pessoas que vão sentir são as pessoas da nossa família. Por quê? Porque é o ambiente das nossas crenças. Então, não tem como entender, falar, mas nós crescemos no mesmo ambiente, aprendemos as mesmas coisas, por que ela está dando certo e eu não? Então, demorou para eu entender isso. E depois também nossos amigos. Então, né, entenda, você que está em casa, guarde uma coisa no seu coração, na tua mente. As pessoas perdoam uma traição, elas perdoam uma mágoa, perdoam uma dívida, mas dificilmente elas vão perdoar o teu sucesso. Por quê? Porque quando ela te vê crescendo, você denuncia o quê? O fracasso dela. E aí, por isso que a gente usa a frase, na dúvida, ame. Ame, porque ela está falando baseado no nível de consciência dela. Olha que fantástico isso. Sim. Eu gosto mais de uma frase que você usa também. Gente, ela é minha mentora, tá? Que você diz assim, que o ferido... Toda pessoa ferida, fere. Mas o curado cura, né? O curado cura. Então, assim, a pessoa que busca pela cura, ela vai aceitar aquilo que você quer entregar para ela. Ela vai aceitar a tua camiseta, ela vai aceitar a tua empresa. Entende? Aquele que não aceita, respeite o nível de consciência dele e não tente convencer os céticos. Não perca tempo, né? Não perca, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, eu aprendi isso na minha jornada. Eu ofereço. Só que aquele que rejeita é porque ele está nesse nível de consciência e de dor. Porque nós somos feridos e fraturados emocionalmente. Então, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Amar. Porque você tem algo que cura, esse algo se chama amor. E como é que eu manifesto o amor? A perfeita linguagem do amor. Com atos e palavras. Qual é o ato? Um abraço, uma ajuda, um sorriso. Um olho no olho. Olho no olho, palavras. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é perfeito no que você faz. E quando você vai ali da pessoa, quando você dá amor, você recebe o quê? Amor. Amor. Isso é inteligência emocional. Só que você precisa treinar. É simples assim? Por isso que a gente faz tanto curso. É o treinar, até se tornar.
E aí você começa a olhar para as pessoas e você começa a entender que por trás de um comportamento existe uma história. Então, não aponte. Isso foi tão confortante para mim, porque eu sempre olhava para as pessoas, principalmente as pessoas que eu cuido, né? Na empresa, ou na igreja, na família. E foi tão libertador poder ter essa consciência de que a pessoa só se comporta dessa maneira porque atrás daquele comportamento existiu tanta agressão, Tanta dor. uma história tão triste, tanto choro, tanta... Sabe? E então, você começa a olhar com outros olhos para as pessoas. Então, até mesmo quando elas nos ferem, né? Eu olho e falo, ok, né? Deve ter algo muito dolorido aí atrás. Por isso que essa dor se manifesta num ataque, né? Também numa acusação, numa rejeição. Algo que foi libertador, né? Que a gente aprendeu contigo é que não é sobre mim, mas é sobre ela. É sobre ela. Né? E tá tudo bem, né? Eu gosto demais, uma vez que o Rodrigo Silva estava num podcast falando, né? Que o pessoal tava falando de haters, né? Que muitas pessoas criticam o trabalho dele e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu não perco tempo de responder haters. Eu fiz uma vez isso só, vou confidenciar. Uma vez eu fui confrontar um hater. Gente, eu nunca mais faço isso. Sabe por quê? Primeiro, é perca de tempo. E outra, o cara não tem nada a perder. Eu tenho. Então, assim, eu tenho que focar naquilo que é importante, nas pessoas que gostam do meu trabalho, igual você colocou, né? As pessoas que vão se alinhar com o meu propósito, vão comprar da Promove, vão usar as nossas roupas, vão vestir a verdade que nós acreditamos, né? Que está na palavra de Deus, e tá tudo bem. Agora, por falar assim, quantas pessoas, por falar no método do poder da excelência, quantas pessoas, quantas vidas já foram impactadas com o seu trabalho e com o seu método? E daí a segunda pergunta. Tá. Né? De todas essas pessoas que passaram por você, qual foi a transformação que mais te marcou? Uau! Nossa, já são tantas histórias, né? É difícil escolher. Você pode começar pela primeira ou segunda pergunta, fique à vontade. A primeira pergunta é o método Poder da Excelência. Eu tive a audácia de começar ele no meio de uma pandemia. Então, meu primeiro trabalho em grupo. E eu já estava numa sala nova ali no centro e tinha o auditório onde a empresa não podia dar o curso por causa da pandemia. Eu falei, então eu vou começar. E lancei minha primeira turma em grupo, turma 1, e ninguém se inscreveu. Mas você não desistiu? Jamais. Eu presenteei 13 pessoas. Que legal. Aí eu falei, então eu vou pensar em pessoas estratégicas. Uma foi o salão de beleza que me deu o trabalho. Então, ela trouxe o marido, a sogra, a mãe, primeira turma, as funcionárias, e eu tinha que dar honra, né? E ali foi a primeira turma, 13 pessoas, eu pagando aluguel sem receber nada. E falei, vamos lá, vai dar certo. Segunda turma, eu acho que deu 18 pessoas, só 4 pagantes. E foi. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Pague o preço, né? Pague o preço. Pague o preço. Bom, e assim foi até quarta ou quinta turma, tá, gente? E eu falei, sim. Só que aí, nesse meio tempo, a turma 3 fechou tudo de novo, por causa da pandemia. E aí eu não sabia para onde eu levava essa turma. Aí acabei levando em salão da igreja, levei no clube, fazia. Eu dava um jeito. Então eu falo, ó, quem quer, faz. Bom, hoje, então, já estou na turma 19. E eu sempre falo assim, você não é mais cobaia, né? Nessa turma 19, mais de 1.000 vidas já foram impactadas. Porque dentro do meu método é um trabalho só ali na mentoria em grupo, mas também levo o meu método dentro das empresas, desenvolvimento da inteligência emocional, né? Hoje já como lei. Sim. Né? Então, cuidar da saúde emocional, que eu sempre falo, né? As pessoas são admitidas pelo currículo, demitidas pelas emoções. Então, desenvolvimento de inteligência emocional, hoje eu falo, se você não desenvolver inteligência emocional, muito rapidamente, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Ponto. Não existe outro caminho. E também com atendimentos individuais.
Então, assim, Mais eu não de 1000 cons- vidas. Mais. É muita gente. 1000 vidas diretas, né? Fora as indiretas, Fora as claro. indiretas, porque daí, nossa, meu esposo aconteceu isso, nossa, meu filho, né? Hoje mesmo fiz um atendimento, né? Nem conheço a pessoa presencialmente, eu faço atendimento online. E, nossa, olha, meu filho saiu da frente da tela. Mas, nossa, meu filho está mudando. Quem está mudando? Ele, porque eu passei a tarefa. Então, como que você tira o celular de um filho se você não se coloca no lugar do celular? É fácil dar castigo. Tira o celular. Não vai adiantar? Nada. Tira o celular e entra no lugar do celular. Seja presente na vida do teu filho. Vê se ele vai querer a tela. Para de querer tirar o vício do filho e deixar ele sem vício nenhum. Ele vai sofrer de abstinência. Substitua por um vício de fluxo bom. Tua presença. Basta. Então, assim, é muito impressionante, né? Bom, casos. Vou lembrar de uma pessoa que fez parte lá do Poder da Excelência 9, se não me engano. Ela veio numa palestra gratuita, uma mulher, não sabia quem ela era. Ela ficou sabendo, no final da palestra, ela veio e falou assim, eu preciso fazer o seu método, mas não tenho dinheiro. Eu falei, de 0 a 10, o quanto você deseja mudar a sua história? Ela falou, 10, eu não estou mais suportando. Falei, então eu te presenteio. Presenteei, ela veio, conseguiu fazer 2 sessões e sumiu. E aí eu mandava mensagem, não, eu não consigo. Não tinha entendido a história dela. Poder da Excelência 10, próxima turma, mandei mensagem. E aí ela falou, você lembrou de mim? Falei, lembrei. O presente continua ainda, eu quero que você volte. E ela voltou, e aí ela trouxe a história. Ela era alcoólatra, bebia mesmo, de cair, com 3 filhos. Aí me contou que o filho mais velho que tinha indicado ela, para ela ir fazer. Porque na pandemia ele assistiu o método que eu fiz, né, online, com a tia dele, e ele buscou quem trabalhava dentro desse método. E ele encontrou, ele tinha 15 anos na época. E ele que indicou, junto com a tia. E buscando socorro para a mãe. Ele era o mais velho. Então, ela bebia mesmo todos os dias de cair. Nossa. E ela veio e falou assim, só que eu vim, mas não consegui sozinha. Tem como você também deixar meu marido fazer? Só que a gente não pode pagar. Vem o marido. Então, ele veio. E eles começaram a fazer as tarefas. Então, a diferença do método, né? Ele não é uma terapia, mas o método são ferramentas onde vai gerar novos estímulos. E quando você manda estímulo para o cérebro, é inevitável que você não tenha mudança. Então, primeiro, você vai encontrar o mal pela raiz, cortar o mal pela raiz. Então, precisava entender a raiz. Qual era a raiz do alcoolismo? Ninguém é viciado no álcool. Eu falo, o cérebro dispara álcool? O cérebro dispara cocaína? Não, mas ele dispara serotonina, dopamina, ocitocina. A dopamina é o hormônio da motivação. E é a falta da dopamina que me leva a vícios químicos. Então, que motivação essa pessoa ia ter na vida? Foi abandonado pelo pai, quer dizer, nem sabia quem era o pai. Então, vamos lá entender a história. A mãe também abandonou, né? Foi morar com a avó, passou por abuso sexual na infância. E depois a avó pôs na rua também. E a única coisa que ela sabia fazer era o quê? Sexo. Se prostituir. Ai, Deus. Então, veio toda essa história. E aí foi, né, fazendo o dinheiro, né, com base no que ela aprendeu a fazer. Só que aí, o que Satanás faz, né? Ele te leva no fundo do poço, mas depois vem a acusação. E, diante disso, ela engravidou e a pessoa, ela casou, depois separou. Aí, essa pessoa que estava com ela assumiu esse filho e casada há anos. Porém, não tinha buscado a cura da ferida. Então, a substituição do vício. Então, eu falo, o perigo do vício é a dopamina. Quando falta a dopamina, o cérebro ele vai buscar a dopamina em algo ou em alguém. O perigo do adultério. O perigo dos vícios em pornografia, vício em jogos. Nós estamos na era dopaminérgica. Se os pais não se atentarem, daqui a pouco a tela do computador não é suficiente, vai usar droga. Precisa atentar. E o vício na dopamina, ela não podia ficar sem esse prazer. Então, ela buscava motivação. E nós encontramos ali toda a questão da rejeição. Rejeição é a emoção que mais paralisa o ser humano. E aí, com ferramentas, nós estamos cuidando de tudo isso. Né? Ferramentas. Treinar, até se tornar
o esposo, os filhos ajudando. Acho que 3 anos depois, né? Posso falar. Hoje eles, empresários, abriram negócio juntos, eliminou mais de 20 quilos, totalmente livre do vício químico. Por quê? Porque substituiu a dopamina de fluxo ruim pela dopamina de fluxo bom. Agora tem motivação certa. Como é que você substitui dopamina de fluxo ruim para dopamina de fluxo bom? Tendo visão positiva de futuro. Se você sabe onde você quer chegar, você agora tem uma motivação para fazer o que tem que ser feito. Então, você talvez não está conseguindo sair do lugar, 80% é comprovado dos seus problemas é porque você não tem objetivos e metas claros. Então, quando você tem objetivos e metas claros, a gente realiza, daí o que você pergunta? Qual é o próximo? Nível. Não existe platô, não existe zona de descanso. Então, se você deseja, né, mudar a história, busca método, busca entender de onde vem e usa o cérebro a seu favor. Eu falo que eu ajudo pessoas a serem amigos e amigos do seu cérebro. O nosso cérebro, essa massa cinzenta que te dá o poder de ser pobre ou rico, de ser doente ou saudável, de ser feliz ou triste, está tudo aqui. E a Bíblia diz que meu povo padece por falta do quê? De conhecimento. Então, eu lamento por quem critica sem conhecer. Então, eu falo assim, olha só para os resultados de quem disse sim para o desenvolvimento da inteligência emocional. Só olha para os resultados. Então, não se preocupe. Se você ainda se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você, você não é o que diz que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é os seus resultados e seus comportamentos. Está preocupado com o que as pessoas falam de você? Olha para a tua conta bancária. Olha para a tua maternidade. Olha para os seus filhos. Você vai ter resposta. Casamento. Olha para o seu casamento. Uhum. Agora começa a pensar o que Deus pensa sobre você. Aí sua vida vai mudar como mãe, como pai, como empresário, como filho, como cristão. E aí sim você vai entender que o maior objetivo, que é a eternidade, vai fazer sentido. E aí você vai começar a andar, trilhar na jornada do sucesso e deixar a jornada do fracasso de lado. Não tem como servir a 2 senhores. Ou você está na jornada da forca, da morte eterna, ou você está na jornada do sucesso, que é a vida eterna. E aqui tem recompensa, mas aqui também tem. Uau, meu Deus. Fantástico. E olha, Mércia, eu não sei o Taylor, mas essa é uma área que me chama muita atenção, porque, de fato, eu sou uma pessoa que aprendeu muito com esse conhecimento, com amigos, né, pessoas que se tornaram próximas, e eu pude ver, de fato, né? Eu vi, eu ouvi, eu senti o quanto as pessoas, de fato, têm uma mudança real e significativa no mesmo momento em que elas decidem não ser uma vítima daquilo que aconteceu com elas, mas decide, olha, o que eu quero daqui para frente, né? Qual é o meu futuro daqui para frente, né? Eu gosto muito de pensar que, de fato, a minha origem não determina qual será o meu destino. Se eu olhasse para trás hoje, eu teria tudo para ter dado muito errado, né? E digo, hoje eu estou longe da pessoa que eu gostaria de ser, mas eu estou muito próximo do meu objetivo, né? E muito longe da pessoa que me sentenciaram a ser. Exato. Então, eu sou muito grata a Deus, primariamente, porque me deu essa oportunidade, né, de ter conhecimento, de colocar dentro do meu coração a vontade de aprender, de buscar. Eu sempre tive essa vontade, sempre tive vontade de ajudar pessoas também. Hoje eu ajudo de N formas, né? Então, e quero ajudar muitas outras e muito mais. Mas percebo também que esse número de pessoas conscientes precisa ser maior dentro do contexto de mundo em que a gente vive hoje. Sim. Então, quando alguém vem me falar algo, a primeira coisa que eu pergunto é: mas e você? O que você está fazendo para mudar alguma coisa, né? Porque é fácil a gente criticar hoje alguém que faz, mas e você que está criticando, você está fazendo o que mesmo? Então, eu sempre imaginei, Mércia, que essa questão que você fala, né, da eternidade, né, inclusive, sempre foi o nosso maior sonho. Quando alguém falava em sonho, a primeira imagem mental que vinha na minha cabeça Eternidade. era Jesus voltando nas nuvens, era a gente
né? Caminhando por aquele jardim, ruas de ouro, toda aquela... E aí eu falei, esse é o maior dos sonhos. Mas também eu entendi o quanto é importante a gente ter sonhos que precisam se realizar aqui nesse plano, Sim. né? Aqui nesse momento. E, de fato, eu sou uma pessoa que passei a ter, sim, objetivos. Eu tenho um caderno onde eu anoto tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero alcançar, aonde eu quero crescer. E olha, que sensacional. Não é que acaba acontecendo? Claro. Né? Acaba Acredita acontecendo. que acontece? Eu acredito. Acaba acontecendo. Então, eu sempre digo, olha, você quer realmente ter uma mudança, né, dentro do seu contexto de vida, começa com um passo. E esse passo se chama humildade. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Uma ajuda sobrenatural, que é a de Deus. E a ajuda de outras pessoas, porque a própria Bíblia diz que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Se as pessoas entendessem que existe uma bênção nas outras pessoas, porque pessoas abençoam pessoas. Olha o que você está fazendo com o seu trabalho, com o fato de você ter decidido mudar, quantas pessoas você impactou. Cara, isso é legado. Isso vai ficar para a posteridade, porque quando você você decidiu dar esse passo e impactar vidas, na verdade você não está impactando uma vida, mas você está impactando uma geração. Porque olha o caso dessa senhora que você acabou de relatar. Ela impactou a vida dos filhos dela e dos filhos dos filhos. Sim. Quebra de maldição. E qual é o ponto ápice de tudo isso? Perdão. Uau. O que está impedindo você de alcançar o sobrenatural de Deus é um perdão que ainda não aconteceu. Todos os seus resultados ruins que você tem hoje, em qualquer área da sua vida, seja na área financeira, seja no seu casamento, seja na sua maternidade, na sua paternidade, seja na sua saúde, vem de um estado de não perdão. E dentro da neurociência, até para o perdão, tem ferramenta. Você quer mudar a sua história? Perdoa. Começa por aqui. Então, eu preciso entender. Ah, não, eu perdoei racionalmente, sim, emocionalmente não. Vem fazer o método que você vai entender. O que significa perdoar racional e o que significa perdoar emocionalmente. Então, nós temos os dois hemisférios do cérebro, cada um tem uma função. E se você não entender a função de cada um, você vai se perder no meio do caminho. Essa é a realidade. Entende? Então, é lindo, sabe, Patrícia e Taylor? Quando eu pergunto dos ganhos, e de 10 pessoas falam que o maior ganho é no pilar espiritual. Uau. As pessoas estão clamando por socorro. Clamando por socorro. Então, a gente tem que aprender a abrir nossa boca para falar de Cristo e não de pessoas. Eu não tolero mais sentar em mesas de pessoas que falam de pessoas. Não é mais tempo. Eu falei de pessoas uma vida inteira, a ponto de eu sair de determinados ambientes, chegar em casa mal, de tanto que a gente falava mal das pessoas. E para onde eu estava indo? Então, mudança de mesa é isso. Eu quero sentar na mesa de quem fala da eternidade, de quem prega o evangelho. Então, eu falo, é fácil você pregar para quem já conhece Cristo, difícil é você ir, quebrar a maldição, porque a gente não pode negligenciar que existe o campo espiritual. Existe a força do bem e existe a força do mal. Entende? E quando a gente carrega maldições, a maldição é colocada por quem? Pelo inimigo de Deus. Pelo inimigo de Deus. Sem dúvida. Entende? Então, enquanto você não perdoa, ele te domina. Ele está comigo, não perdoa. Porque quem não perdoa está numa posição que não é dela. Sabe qual posição é essa? Perfeição. O perfeito, ele não erra, ele não vai precisar do perdão de ninguém. Porque quem não dá perdão também não precisa do perdão de ninguém. Eu sou perfeito. E se eu sou perfeito, eu me coloquei no lugar de quem? De Deus. De Deus. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Forte, né? Vou respirar aqui que eu fiquei sem respirar. É forte. É muito forte. Entende? É muito A palavra poderoso. de Deus, ela diz.
Se você não perdoa, também os seus pecados serão perdoados. Não perde tempo para orar, não. Coloca no papel hoje, se você está ouvindo esse podcast aqui, quem você precisa perdoar, para quem você precisa pedir perdão. Sai do lugar de Deus. Sai do lugar de Deus. E para de dar legalidade ao inimigo dele. Porque se você está se colocando no lugar de Deus, não é ele que está governando a tua vida. Eu aprendi a parar de dar legalidade para o mal. Tudo que eu aprendi eu faço por obediência. Obediência. Então, assim, busca entendimento. E aprenda a abrir tua boca para falar de Cristo. Sabe por quê? Porque tem muita gente morrendo. Porque nós estamos calados. É verdade. É tão verdade isso. É verdade. Então, eu desafio você, ó, você que está aqui assistindo, faz esse propósito, porque nós aqui já estamos fazendo, né? Nós estamos. Eu sei que tem muita coisa a ser feita ainda. E, de repente, você pode me perguntar, mas, Patrícia, né? Gente, eu trabalhei hoje o dia todo. Foi um dia super corrido. Eu bem que poderia estar onde? Dormindo, no sofá, fazendo alguma coisa. Mas Deus tem colocado no nosso coração o desejo. E digo mais, assim, olha, é um encargo, sabe? Né? É um encargo. Parece que se a gente não fizer alguma coisa, eu vou ter passado por esse mundo sem ter feito aquilo que ele me chamou para fazer. Então, assim, eu quero poder fazer bem para a tua vida, levar palavras que te reconstruam, que te construam, que te ajude, e você faça o mesmo. Né, da forma como você puder, da forma como você conseguir. As redes sociais estão aí, né? A corrente do bem. A rede social democratizou muito o espaço de comunicação, de expressão. Então, por que não? Né? Então, tanta gente usa para o mal, por que você não pode usar para o bem? Né? E buscar conhecimento, Mércia. Assim, ó, eu olho para esses livros aqui e eu digo que muito de quem eu sou hoje veio de sentar, de obedecer e falar... É isso que eu tenho que ler? Eu vou ler. E quantas vezes a gente já foi abençoada com um capítulo, uma frase, um parágrafo, que fez toda a diferença. Sim. Então, eu digo que você reconhecer o seu estado, né? O estado que você está agora. Reconhece o estado que você está agora. Né? É olhar para a conta, é olhar para a tua casa, é olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor. Por que você está nesse lugar hoje? Né? Quem te colocou aí onde você está? Então, e também esse olhar do futuro. Sim. Hoje eu estou aqui, eu estou vivendo essa miséria. Mas será que não é o momento de eu olhar e falar, aonde eu quero estar? Porque muita gente acha que isso é uma conversinha, né? E é tão real, gente, quando você traça um objetivo de estar num lugar onde você almeja estar, incrivelmente, as coisas vão te direcionando para estar naquele lugar. Porque você faz por onde? Você pede orientação de Deus, você pede ajuda de pessoas, você obedece, faz o que tem que ser feito e as coisas acontecem. Então, eu super recomendo, né, que você pode buscar todo tipo de inteligência. Todo tipo de inteligência. Mas você buscar tudo que é técnico, né, tudo que é racional e não saber lidar com as suas emoções... Você está fadada ao fracasso. E não ter uma inteligência espiritual, porque hoje todos os cursos que eu vou, Mércia, pode ser um curso de gestão, um curso de posicionamento, de marketing, todos os cursos que a gente vai. No fim das contas, você recebe ali um recado, que você precisa estar bem com Deus, para você fazer o que você precisa fazer. Olha que incrível, né? A gente vai lá na Faria Lima, vai lá não sei onde fazer um curso e chega lá, você descobre que, nossa, você está indo super bem. A quem você atribui isso, né? E a pessoa vira e te fala, olha, eu atribuo primeiramente ao encontro que eu tive com Deus. Quando eu me encontrei com Deus, eu me encontrei comigo e eu descobri quem realmente eu era, eram as pessoas que tinham que estar comigo e quais eram as minhas reais capacidades. E, a partir disso, eu me reconstruí. Não só como pessoa, mas também financeiramente, ajudando pessoas. Então, assim... Reconstruir meu casamento, a sobre relação isso. com os filhos. Sim. Né? É sobre isso. E
também só dizer, né, caminhando aí para o final, que a prosperidade só chega quando você aprende a pedir. A palavra de Deus diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. Uhum. Tudo que eu pedia era para o meu próprio prazer. E quando eu aprendi a pedir, aquilo que eu pedia, que não ia só me satisfazer, mas que ia fazer bem para o próximo, começou a chegar de uma forma superabundante. Exemplo? Eu quero uma casa. E as pessoas elas se movem para ter aquela casa dos sonhos. E talvez até consegue. E depois não vai trazer satisfação nenhuma. Ou tem o objetivo e fica cada vez mais longe. Agora pede uma casa com uma sala bem grande, onde você vai poder pregar o evangelho, onde vai caber 10, 15 casais. Você vai ver o acelerar de Deus na tua vida. E eu já experimentei isso. Então, o que é que você está pedindo? Se você não está incluindo Deus nos seus projetos, nos seus sonhos, você pode até receber, mas não vai trazer a satisfação que você almejava. Então, até o nosso carro, quando nós pedimos, a gente precisa de um carro maior que o Kwid, porque a gente está carregando 7 pessoas e não está cabendo no nosso carro. Então, Deus, a gente precisa de um carro maior para caber mais pessoas para a gente carregar para o nosso curso. E chegou da melhor maneira da maneira que a gente nem sonhava, mas ele veio de presente mesmo do Pai. Então, assim, é impressionante quando você começa a entender, né, o que é viver o propósito de Deus nessa terra. Para de olhar para você e inclua Deus nos Olha seus que projetos. demais. Taylor, de 0 a 10, Taylor, quanto valeu? Valeu 1 milhão, Patrícia. Quanto valeu, né, estar aqui. E olha, Mércia, eu quero muito que as pessoas te conheçam, tá? Então, se você puder falar, como é que as pessoas te encontram, aonde elas podem acompanhar o teu trabalho, puder deixar aqui a indicação, né, do Instagram, do YouTube, enfim, as redes que você usa para que as pessoas possam se conectar contigo. Hoje está concentrado no Instagram, é @MérciaMenezesOficial. E lá tem o link dos cursos, sempre estou dando palestra gratuita. Né? Então, é o Pilar Servir. E na palestra gratuita eu dou minha entrega extraordinária mesmo, porque se não voltar, eu já dei o recado. Sim. Né? Então, fala para a câmera aí para o pessoal te procurar. Então, vamos lá. Você pode me encontrar ali no Instagram, @MérciaMenezesOficial. E também tem o Instagram da nossa empresa, que é o Grupo Excelência MGA. Ali você vai encontrar também outros profissionais dentro da nossa empresa, inteligência financeira. Também tem profissionais que trabalham só com pais, com adolescentes, com crianças. Então, ali você vai encontrar também vasto conhecimento e muitos outros cursos. E também tem o Instagram do meu método, que é @métodoopex. Então, lá você vai ficar sabendo tudo também, dia e início das turmas. Então, anota aí. Eu espero que você decida acessar o próximo nível buscando por conhecimento e estando nos lugares certos com as pessoas certas. E viva a jornada e não pare no meio do caminho. Uau, que demais. Olha, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, Filisteu, você se inscreva agora. Ative esse sininho e, mais do que isso, seja um canal de bênção. Compartilhe esse podcast para mais pessoas. Você sabe aquela pessoa assim, nossa, mas essa pessoa chata, precisava ouvir. Não, primeiro é você que tem que ouvir, tá? Depois você lembra das pessoas e fala assim, cara, olha só, me mandaram isso aqui. Assiste, que é muito interessante, sabe? Porque você vai, assim, causar e movimentar nessa pessoa, despertar, aliás, nessa pessoa, o desejo de aprender a ser mais inteligente emocionalmente, né? Isso vai ser muito positivo para você também, ok? Que show. Taylor, e aí? A nossa convidada vai ser de mãos Não, abanando? porque é assim, galera. Quando a pessoa vem aqui, ela não sai de mãos abanando, ela ganha um presente do nosso patrocinador. Porque se existe, pode ir. É porque aí promove, patrocina e esse é um presente para você, minha querida. Eu recebo! Obrigada! Legal. Que Agora, alegria. se você tá triste aí, que não ganhou presentinho, você já Pois sabe, é. né? Todo mundo que assiste o nosso podcast tem acesso a um cupom de desconto que é muito VIP. Então, anota aí.
Pode ir 10, você tem 10% de desconto em todo o site. Exatamente. Todo o site. Então, é a oportunidade de você participar desse ministério aqui, vestindo as suas verdades, vestindo a mensagem que você acredita, levando, às vezes até em silêncio, essa mensagem para pessoas que você nem conhece, mas que vão ser impactadas pela tua decisão de comunicar esperança. Olha que fantástico. Aí promove, dá presente para o cliente, para o nosso convidado, aliás, né? Mas eu falo assim, não posso deixar você sem presente, dá um presente para você também. Mas o problema é que muito boazinha e promove, né, Patrícia? Tá muito boazinha. Isso é muito legal. Boazinha. Então, meus amigos, é isso, né, Patrícia? É isso, olha, lembrem de seguir aqui, no link aqui da descrição vai estar todas as informações em relação à Mercy, aos cursos que ela tem. A gente deixa também o link do nosso Instagram para você entrar, seguir se você não está seguindo. Sim, e Promove Academy, né? Os conteúdos. E lembre-se sempre, né? Quando você tomar a decisão de ir, eu garanto para você que você pode ir. Porque se você for, o seu propósito vai te encontrar. Você nasceu para ele, você nasceu para servir. Deus te chamou para levar essa mensagem a todo mundo na sua geração. Então, vamos? Bora. Um abraço e até o próximo podcast.